Você que está nos acompanhando agora através dessa mensagem, hoje nós vamos meditar em Mateus capítulo 5, do versículo 21 ao 26, e mais uma lição do Sermão da Montanha para você que está aí nos assistindo da sua casa. O que nós vamos trazer para você hoje no Sermão da Montanha? Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos, e o que eu quero falar com você que está aí acompanhando essa mensagem de hoje é: como andam os seus relacionamentos? Como é que andam os seus relacionamentos pessoais, familiares, seus relacionamentos interpessoais? Como que andam os seus relacionamentos? Porque no mundo que nós vivemos, nós aprendemos a valorizar coisas, materiais, bens, e não pessoas. Só que agora Jesus, através do sermão, ele vai mostrar para nós que o reino de Deus, ele não é feito de coisas, mas de pessoas. Nós vamos começar a leitura do versículo 21, que diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de racar será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, aí Jesus fala uma coisa importante, olha só: se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa, diz o texto, com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz ao oficial, e te encerre na prisão, diz a Bíblia. Em verdade te digo, de que maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centil. Então, o que nós começamos a ver nesse texto importantíssimo aqui de Mateus? Que Jesus está falando sobre os relacionamentos. E o que ele está falando? Que não sou eu que tenho algo contra a pessoa, mas ele está dizendo que se a pessoa tiver algo contra mim, olha só o que diz aqui o 23, se você trouxer a tua oferta ao altar e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta. Jesus está falando sobre relacionamento, sobre você não brigar com o seu irmão por qualquer motivo, ficar bravo e falar coisas por qualquer situação que tenha acontecido, e também dizendo que se você for trazer uma oferta, você se lembrar que aquela pessoa tem algo contra você. Pastor, mas eu não fiz nada, por que eu tenho que ficar preocupado? Por que eu tenho que ir lá? Por que eu tenho que falar com ela? É isso que Deus está dizendo, trazendo um ensinamento diferente, que não é se você está com o coração magoado ou tem algo, mas se aquela pessoa tem algo contra você. Deus disse, pode deixar aí no altar a tua oferta e se acerta com o seu irmão. Por quê? Porque para Deus pessoas são mais importantes do que coisas. Nós vivemos num mundo materialista que valoriza coisas, bem materiais, dinheiro. Já o reino de Deus, ele é formado de pessoas e não de bens materiais. Uma contradição, pois temos que renovar a nossa mente para que a gente consiga mudar essa forma de falar, porque muitas vezes nós estamos preocupados mais com as coisas, aprendemos a cuidar de coisas e não de pessoas. Às vezes a pessoa está mais preocupada com o carro do que com o filho, do que com a esposa, com o familiar. Só que Jesus diz que se alguém tem algo contra mim, não eu tenho alguma coisa contra essa pessoa. Ele diz que não adianta apresentar uma oferta. O que o texto quer falar? Que eu tenho que estar bem com os outros para chegar diante de Deus. Isto é, se eu não estiver bem com meu irmão, aquela pessoa que em Cristo está comigo, não adianta eu entregar minha oferta. O que é oferta, pastor? Qualquer coisa que eu for fazer para Deus, qualquer serviço, louvor, qualquer coisa. E é isso que nós temos que parar para pensar hoje. O que nós priorizamos na nossa vida? Muitos priorizam o trabalho, e por causa do trabalho, às vezes a pessoa perdeu o cônjuge. Por causa do trabalho, a pessoa perdeu o casamento. Às vezes, por priorizar coisas, ao invés de priorizar pessoas, perdemos o relacionamento, perdemos o crescimento dos filhos, perdemos muitas coisas na nossa vida por estarmos com as prioridades erradas. E olha o que Jesus diz. Ele diz, portanto, se você trouxer a sua oferta ao altar e te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta e se reconcilie com o seu irmão, e depois vem e apresenta a sua oferta. E olha o versículo 21. E foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar, ou seja, ficar furioso contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de racar, será de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Essa é a pergunta. Qual tem sido a prioridade na nossa vida? Às vezes a nossa prioridade são coisas,
e não pessoas. E às vezes não nos importamos com relacionamentos, e Deus está dizendo que os relacionamentos são muito importantes para o reino de Deus. E a pergunta é, como é que estão os seus relacionamentos? Como é que está o seu relacionamento com os filhos, com a esposa, com o cônjuge, com pessoas? Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó. Mateus 5, versículo 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, meu coração precisa estar limpo. Quantas vezes estamos guardando uma mágoa, algo contra alguém, uma tristeza? E isso para Deus é muito importante, porque Ele prioriza relacionamentos, às vezes brigando em casa. Então nós temos que cuidar, porque às vezes valorizamos mais coisas do que pessoas. Vamos ler Efésios 4, versículo de número 26. E olha só o que diz a palavra de Deus no versículo 26. O 26 diz assim, ó: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E quantas vezes nós, por causa da ira, pecamos? Às vezes briga com a esposa, briga com o marido, briga com os filhos, briga com o familiar. Deixe o tempo passar, porque a Bíblia está dizendo não se põe o sol ali é um símbolo do tempo, do período. Às vezes a gente deixa dias passarem, fica sem falar com aquela pessoa, porque está magoado. E Deus está falando sobre relacionamentos. E como nós estamos lidando com os relacionamentos da nossa vida? Diz o 26 de Efésios 4, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Temos que cuidar dos relacionamentos. Romanos 12 também fala algo muito interessante para nós sobre relacionamentos. Deixa eu só encontrar aqui na minha Bíblia. O verso é o 18, que diz assim, ó: se for possível, quando estiver em vós, diz o Romanos, tenha paz com todos os homens. Então a Bíblia diz que eu tenho que fazer a minha parte para poder ter paz. Pastor, vai ser possível? Nem sempre. Porque às vezes você vai tentar fazer a sua parte e você não vai conseguir ter paz com aquela pessoa. Mas o que eu tenho que fazer? Como a Bíblia diz, fazer a minha parte para ficar em paz. Se for possível, eu tenho que buscar tudo que é necessário. O que o texto está falando? Que eu não posso ficar bravo com meu irmão sem motivo. E eu tenho que parar para analisar que todas as brigas e confusões que às vezes nós temos na vida, com familiares, com colegas, com pessoas, com amigos, são por motivos supérfluos. Então, muita gente vê isso, que a maioria das pessoas acaba brigando por motivos supérfluos. Por exemplo, quando você vai num velório, às vezes você vê lá os familiares ao entorno da pessoa que faleceu, e você observa que tudo aquilo que dividiu eles durante muitos anos, durante muito tempo, é um motivo supérfluo. Só que, infelizmente, muitas famílias só descobrem no final, naquele momento de óbito, que tudo aquilo que eles achavam que era importante realmente não é. E que pessoas, elas precisam ser mais importantes do que coisas. Então nós temos que parar de priorizar a cristaleira, o perfume, os talheres, o prato, a visita, ou alguém que vai vir numa ocasião especial para priorizar pessoas. E a pergunta é a mesma desde o início dessa mensagem. O que você tem priorizado? Coisas ou pessoas? Que você aprenda com Jesus que para Deus os relacionamentos são muito importantes. Eles são tão importantes que se você for fazer a sua oferta e às vezes você está dividido com alguém, Deus diz que é melhor você voltar e se consertar, se acertar com essa pessoa do que oferecer qualquer coisa para Deus. Que a partir de hoje você guarde isso e aprenda isso.